Então, o que nós, repetindo aqui, né? O que nós vimos então na última reunião foram aquelas sugestões do que nós devemos praticar nesse ano, né? Como um desafio, como um alvo, como uma meta. A primeira delas era nos exercitarmos na piedade, seja através da oração, da leitura da palavra, através de despojarmos e revestirmos, né? Tirarmos, pelo menos temos um hábito de tirar um hábito ruim na nossa vida. Todos nós temos algum hábito que a gente faz sem perceber. Quando a gente já fez, puxa, eu não devia ter feito, né? Mas você acabou de fazer e você nem pensou em fazer, ele é automático. É difícil tirarmos um hábito, e para você tirar um hábito desse, você tem que colocar imediatamente um outro bom no lugar. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Despojai-vos do velho homem, né? Das suas práticas, e revesti-vos do novo homem. Então era essa outra coisa. E encher-nos do Espírito, buscar nos encher, né? Paulo dá lá algumas indicações. O outro aspecto era buscar o reino de Deus, os interesses do Senhor em primeiro lugar. Além disso, né, termos como meta semear a boa semente. E a sugestão que eu tinha dado era na generosidade, em fazer o bem e também semear a palavra. E depois buscar fazer a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a gente, né, nesse ano? Nas nossas decisões, naquilo que nós formos fazer. Qual a vontade de Deus? Se a gente busca fazer aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, eu posso garantir para vocês, a gente vai economizar muito tempo na nossa vida, porque quando a gente faz algo que não é de acordo com a vontade de Deus, a gente vai ficar vagueando, como o povo lá de Israel ficou vagueando no deserto 40 anos sem necessidade. Eles poderiam atravessar aquele deserto rapidamente, mas ficaram lá andando em círculos por 40 anos. E é assim a nossa vida na prática. Se a gente está numa situação que é a nossa própria vontade, mas contrária à vontade de Deus, vai ser pura perda de tempo, né? Então, buscar fazer as coisas da vontade de Deus. E a outra coisa foi colocar na nossa vida aquela ordem de prioridades da palavra de Deus. Paulo estabelece uma prioridade em Efésios, né? Primeiro é a nossa vida com Deus, a nossa vida, né, para aqueles que são casados, né, a vida com os cônjuges, com os filhos, depois o trabalho e depois o serviço na casa de Deus, né? A gente tem que ter essa prioridade e colocar isso em equilíbrio, para que a gente tenha realmente uma vida tranquila, focada dentro do propósito de Deus. Então essas foram as sugestões, relembrando, né? Ficou gravado lá, o Marcelo fez a gentileza de gravar, quem quiser ouvir de novo está lá, né, no site. Mas eu fiquei pensando o que nós deveríamos estudar daqui para frente, né, nessas reuniões, e qual que poderia ser o meu compromisso, né, com vocês, de estar vindo aqui às quintas-feiras, o que a gente poderia estudar. E de fato eu fiquei assim um pouco perdido, né, por onde começar, o que a gente deveria, né, e fiquei orando e pensando no que a gente poderia estar juntos, meditando na palavra, e ainda mais, porque às vezes quem está vindo aqui nas quintas-feiras é muito heterogêneo esse grupo, né? Tem pessoas mais novas e pessoas mais velhas também no Senhor. E também mais novas na idade, mais, né, velhas na idade física, cronológica. E me veio ao coração, embora para mim vai ser um desafio, estudarmos o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então, com a graça de Deus, nós vamos começar estudando o Sermão do Monte. E sem muita pressa, ou com pressa, não sei como vai ser. Talvez eu possa chegar aqui na próxima reunião, a gente ver o que tem que ser visto, o que está no meu coração, mas eu creio que a gente vai, passo a passo, caminhar no Sermão do Monte.
Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que é um maravilhoso desafio para nós estudarmos o Sermão do Monte. Para mim particularmente, porque o Sermão do Monte, na realidade, ele é a vontade do Senhor Jesus para os seus discípulos, naquilo que concerne ao reino de Deus. A vontade do Senhor, ela foi expressa aqui para os seus discípulos. E vamos dizer assim, alguns irmãos dizem, né, que aqui é quase que o jardim da infância, é o início. Não sei se isso é verdadeiro, mas o que eu quero dizer é que eu creio que isso é básico para nós. Muito embora, se você e eu, né, vamos tentar praticar aquilo que está no Sermão do Monte, nós vamos ver que para nós mesmos é impossível. Deixa eu repetir, é impossível para nós mesmos, naturalmente falando, como pessoas pecadoras que somos. Mas é totalmente viável, porque nós temos agora o Espírito de Deus habitando em nós. Temos o Senhor conosco. Então o Senhor, de maneira sobrenatural, Ele pode nos dar a graça de vivermos a realidade que está aqui no Sermão do Monte. Então, é um desafio, é uma palavra muito prática para nós, que nos confronta. E se você for sério com relação ao Sermão do Monte, se você encarar seriamente o Sermão do Monte e permitir, pela graça de Deus, que a palavra possa lavar você, seu coração, possa renovar você, você vai ver que algumas coisas maravilhosas na sua experiência como cristão e como discípulo de Jesus vão realmente acontecer, né? Eu tenho isso por muito certo. E para mim é um grande desafio, porque essa palavra, para mim o Sermão do Monte sempre foi assim, é uma palavra que a gente não lê essa escritura, né? Mas é o contrário, essa palavra que lê o nosso coração. Essa palavra é como um espelho que nos mostra a nossa própria situação. E mais, ela também é uma palavra que mostra como é o padrão de Deus para o discípulo no reino de Deus. Então, às vezes nós gostamos de dizer assim, eu queria ouvir uma palavra prática, né? Queria ouvir algo assim, prático. Olha, você não vai encontrar muito mais prático do que o Sermão do Monte nas outras passagens da palavra, né? Extremamente objetivo. O Senhor Jesus foi extremamente claro, objetivo, muito assertivo. O Senhor foi muito categórico naquilo que Ele afirmou aqui no Sermão do Monte. Então, é maravilhoso se nós pudermos, então, daqui para frente, estarmos levando a sério essa palavra. O que eu peço para você, e eu vou também estar buscando fazer isso, né? Todo dia meditar nessa palavra. Vamos praticar uma das coisas que a gente colocou como alvo, quer dizer, eu coloquei para mim, né? Mas eu sugeri para vocês colocar como alvo meditar na palavra. Então, talvez você pode começar por aqui, né? Pegando o Sermão do Monte, algumas passagens, meditando nelas. Talvez você vai ler e alguma coisa vai te confrontar, você vai ver que aquilo não é a sua prática. Talvez você esteja exatamente o contrário daquilo que o Senhor está falando, e você vai meditar naquela palavra e pedir que o Senhor torne real na sua vida essa palavra, né? Amai os vossos inimigos e orai por eles, por exemplo. Talvez isso pode ser um confronto no seu coração, né? Mas você pode
pela graça de Deus, pedir ao Senhor que promova isso no seu coração. Porque essa é uma característica daqueles que são filhos maduros, aqueles que cresceram no Senhor. Ou talvez você vai ser confrontado com um dos aspectos do caráter do discípulo, que são as bem-aventuranças. Talvez o que está lá para você, você vai ser chacoalhado com a palavra, bem-aventurados pacificadores. Talvez você não seja alguém que esteja vivendo no caráter do discípulo como pacificador. Ou pode ser outra palavra. Ou você pode ter diante de você algumas advertências, alguns perigos no caminhar do discípulo. Algumas advertências que o Senhor faz no capítulo 7 do Sermão do Monte. Por exemplo, não julgueis para que não sejais julgados. Então, essa é uma palavra do Senhor muito direta, muito clara. Você não precisa ficar assim, o que será que o Senhor está querendo dizer com isso? É muito direto, é muito claro. Então, pela graça de Deus, vamos buscar estar meditando no Sermão do Monte, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Fazendo essa introdução, e antes de começarmos a ler o capítulo 5 de Mateus, então eu quero fazer mais uma observação. Eu já respondi essa pergunta, mas para deixar didaticamente aqui bem claro, para quem foi que o Senhor deixou essa palavra? Para quem o Senhor dirigiu essa palavra? Quando a gente lê no versículo primeiro aí do capítulo 5, está dito assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Por esse verso da palavra está muito claro que esta palavra que o Senhor dirigiu não foi para a multidão, embora a multidão estivesse ali. Mas o Senhor falou essa palavra para os seus discípulos. E é interessante que não foram nem para a gente, às vezes pode achar que foi para os 12, Jesus falou para os 12 discípulos, mas Jesus ainda não tinha nem separado os 12 a essa altura. Provavelmente foram os 4, André, Pedro, Tiago e João, para quem o Senhor falou esse sermão. O Senhor tinha um coração revelar esse sermão, essa palavra, para aqueles discípulos, diretamente para eles. Por que eu estou querendo enfatizar isso, irmãos? Tem havido, na história da igreja, muita confusão com a aplicação do Sermão do Monte. Talvez não fosse necessário nós dizermos isso aqui agora, mas como vai ficar gravado, e outras pessoas poderão ouvir, talvez seja de ajuda. Porque já houve muitos que disseram que esse Sermão da Montanha não é para o cristão que está no período da graça, mas que era, como assim dizer, a forma de conduta para aqueles que estariam no reino que Jesus implantaria. Mas como Jesus foi rejeitado, então o Senhor postergou o seu reino, e aí tem o período da graça, onde a igreja entrou. Então quando Jesus voltar, então no milênio, essa vai ser a lei que vai reger o milênio. Essa é uma postura dispensacional, mas que traz um grande erro nessa interpretação, e um perigo, porque simplesmente diz o seguinte: olha, o cristão hoje não precisa observar isso, porque não é para a gente.
É para aquele período lá do milênio. Não é para o cristão agora. E esse é um grande equívoco, um grande engano. Por que é para o cristão agora? Primeiro que Jesus falou para os discípulos. E se você e eu pegarmos o Sermão do Monte e anotarmos ali as coisas que estão colocadas, né? Fizemos uma lista das coisas que Jesus ordenou no Sermão do Monte, das observações que ele fez, e se formos ler as cartas às igrejas, nós vamos encontrar todas as coisas lá nas cartas. Mas mais, quando nós lemos no final do capítulo do livro de Mateus, versículo 28, Jesus falou: ide por todo mundo e fazei o quê? Discípulos. E o que nós devíamos fazer com os discípulos? O que Jesus recomendou? Alguém se lembra? Deveria batizar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ensinando-os a fazer o quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eu vos tenho ensinado. Isso inclui o Sermão do Monte. Então, irmãos, assim, não devemos ter qualquer dúvida que essa palavra, ela é para a gente. Às vezes há algumas interpretações também do tipo assim, olha, o Sermão do Monte é Jesus explicitando ali para os judeus qual que era a forma de guardar melhor a lei, o que significava a lei de Moisés. Sim, o Senhor faz de certa maneira isso. O Senhor, os judeus interpretavam de forma mecânica a lei do Senhor, né? E o Senhor mostra que não era de forma mecânica, mas havia um espírito da lei. Mas não é essa apenas a realidade do Sermão do Monte. Na realidade, o Senhor, né, vai nos confrontar com essa questão da lei de Deus. E o próprio Senhor Jesus, né, naturalmente, ele guardou a lei também de Deus. E aí nós, né, podemos achar o seguinte: bom, eu como cristão eu não preciso guardar a lei de Deus, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. É verdade, nós estamos debaixo da graça e não da lei. E a palavra fala que nós somos libertos da lei. E de fato, né, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Né? A maldição da lei, Jesus, o que ele fez? Levou sobre ele. Mas não significa, irmãos, que nós não cumprimos a lei de Deus. Pelo contrário, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, nós cumprimos a lei de Cristo. Mas não que estejamos debaixo da lei do Senhor para sermos justificados, né? Mas os mandamentos do Senhor, todos eles, né, são para nós, cristãos. Jesus falou que aquele que o ama, o que ele faz com relação aos mandamentos? Vocês lembram? Guarda, né? Então, assim, a gente deve tirar toda e qualquer dúvida com relação ao Sermão do Monte, no aspecto de achar que ele não é aplicado para nós, que ele é para uma outra época, seja lá para os judeus na época lá do Senhor, quando o Senhor estava pregando lá, ou achar que, como os dispensacionalistas, que vai ser algo que vai apenas ser observado lá no milênio. Não, irmãos, é para nós. E o Senhor falou isso para os seus discípulos. E nós queremos caminhar, né, nesse discipulado com o Senhor Jesus. Então é para nós. Né? Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí o Senhor começa então, né, a primeira coisa que o Senhor está fazendo é
falando as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados. Essa que a palavra significa, né? E aqui o Senhor vai estar dando, irmãos, quais são, né, no Sermão do Monte, quais são os aspectos do reino de Deus. Os aspectos, né, do reino dos céus. Ou seja, como nós já vimos aqui, né, nas reuniões passadas, né, nós estamos vivendo no reino de Deus. E o reino de Deus, ou um outro aspecto, usando as palavras aqui de Mateus, o reino dos céus, esse reino, ele já veio, porque ele está em nós. Né? O Senhor Jesus disse. Mas é um reino que também ele vai acontecendo à medida em que nós vivemos debaixo da autoridade do Senhor e quando a autoridade do Senhor é manifestada nas nossas vidas. E ainda num aspecto futuro, o reino do Senhor virá, quando o Senhor voltará e manifestará a sua presença sobre esta terra. Mas com relação ao Sermão do Monte, né, que o Senhor Jesus diz que os meus filhos, porque deles é o reino dos céus agora está em nós. E o Sermão do Monte, ele é aquele que deve governar agora, né? Essa palavra deve governar e controlar o nosso coração. O reino de Deus está em nós. Então essa palavra é para governar o nosso coração. E por isso essa palavra, como eu estava dizendo no princípio, ela vai nos confrontar muitas vezes. E quando a palavra de Deus nos confrontar, não vamos fugir dela. Vamos encará-la, pedir a graça de Deus e vamos nos apegar ao Senhor. Fazer como Jacó fez com o Senhor. Lembra quando o Senhor apareceu para ele? Eu gosto daquela expressão. Ele viu que aquele homem poderia abençoá-lo. Então ele se agarrou àquele homem, que era o próprio Senhor que tinha aparecido para ele. E ele disse uma palavra: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Então nós podemos nos apegar àquela palavra que pode estar nos confrontando. E falar: Senhor, eu quero essa palavra cumprida na minha vida. Se nós tivermos essa disposição, eu posso garantir para cada um de nós aqui que vai haver mudança maravilhosa nas nossas vidas. O primeiro aspecto desse Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, elas são como assim uma definição de qual é o caráter dos discípulos. O que é um cristão? O que é um discípulo de Jesus? Alguém que espelha essas características aqui. Mas nós podemos olhar: puxa, eu ainda estou bem-aventurados os misericordiosos. Eu não sou misericordioso. Mas se você, pelo menos, é sincero e vê que você não é, mas você deseja ser, pela graça de Deus, e você quer ser, porque você tem a semente do Espírito no seu coração. Agora, se você vê essas características aqui, e você não tem nenhum desejo delas, então eu lamento dizer que você ainda não teve, provavelmente, uma experiência de novo nascimento. Acho que nesse auditório aqui, todos nós já tivemos, né? Mas talvez alguém possa estar nos ouvindo, né? E se essa pessoa que está nos ouvindo, se ela, ao menos, não está desejando ter essa característica aqui, é porque ela não teve uma experiência com o Senhor. E a minha oração nesse momento é que essa pessoa se volte para Deus, né, e busque o Senhor, porque ela não teve ainda a experiência de novo nascimento. Porque as bem-aventuranças é como que nós poderíamos dizer, é o caráter do discípulo. Mostra como é que é a vida do discípulo. E aí nós podemos dizer: puxa,
Mas isso aqui é só um ideal, é só uma coisa para a gente ficar olhando de longe, contemplando. Mas não é uma prática real, não, é para ser uma prática real. Agora, o que é maravilhoso é a gente perceber algo que é impossível para nós mesmos. A vida do discípulo, né, de Jesus é algo sobrenatural. Não é natural. O nascido de Deus, né, é nascido de Deus, não é da carne, não é do sangue. Ninguém pode produzir isso em si mesmo. Bem-aventurados os humildes de espírito, a primeira bem-aventurança aqui, por exemplo. Ninguém consegue por si mesmo ser humilde. Ele vai ser humilde, aí ele vai ser orgulhoso porque ele conseguiu ser humilde. Aí ele vai se orgulhar porque ele conseguiu ter aquela humildade franciscana, né? Aí ele se orgulha, eu me orgulho porque eu consegui ser humilde entre os homens. É impossível. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque verão a Deus. É impossível, naturalmente falando, se não for pela graça e intervenção de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, é impossível alguém produzir essa paz e ser o pacificador entre as pessoas, se não for por Deus. Ou seja, o novo nascimento, ele é impossível. Alguém se tornar cristão é impossível por si mesmo. Tem que ser nascido do alto, tem que ser gerado pelo Espírito Santo. E é tão maravilhoso, porque é tão simples a entrada no reino de Deus, né? Basta receber o Senhor, receber a vida de Deus. E quando alguém recebe o Senhor, ele então entra neste caminho maravilhoso de ser discípulo de Jesus. E aquilo que o Espírito Santo vai fazer, vai ser pegar essa pessoa, que é você e eu, vasos de barro fracos, mas vai nos transformar e vai criar e vai produzir esse caráter em cada um de nós, porque este é o objetivo de Deus conosco. A palavra nos diz em Romanos, capítulo 8, que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Essas bem-aventuranças aqui, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos todas elas na pessoa de Jesus. Nós vemos em Jesus, no caráter de Jesus, essas bem-aventuranças. E elas devem ser manifestadas na nossa vida. Vai ser por nós mesmos? Impossível. Mas pela graça de Deus que agora está em nós, pelo Espírito Santo que agora habita em cada um dos discípulos de Jesus, esta vida sobrenatural poderá ser manifestada. Então nós desejamos isso? Se desejamos, é um sinal de que temos nascido de novo. Se não desejamos, se não queremos, deve haver uma interrogação, se já tivemos uma experiência ou não com Deus. Então essa primeira parte do Sermão do Monte, quando Jesus vai falar dessas bem-aventuranças, né, do versículo 1 até o versículo 17, é apontando, né, o caráter do discípulo. E eu gostaria que nós começássemos a meditar no Sermão do Monte, nesse primeiro bloco, né, dessas afirmações de Jesus. Esse primeiro bloco, essa primeira parte, vamos chamar assim, essa primeira divisão do Sermão do Monte, é o caráter do discípulo, o caráter do cristão, que deve ser formado no cristão. Isso vai até o versículo 16, né? Do 17, Jesus vai dizer, ó, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim.
abrogar, mas vim cumprir. Eu não vim descumprir a lei, mas vim cumprir. O Senhor começa a falar da lei. E aí a gente vai ver a nossa posição como discípulo de Jesus diante da lei de Deus. Qual é a nossa posição diante da lei de Deus? Nós temos visto o espírito da lei ou temos ido, né, na letra da lei? Né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Depois a gente vai ver que o Senhor vai falar algumas coisas sobre a lei, aí vem o capítulo 6, e nesse capítulo 6, né, o Senhor começa a discorrer algumas coisas, e vai chamar a atenção que o discípulo de Jesus, ele precisa viver não diante dos homens, buscando fazer as coisas à vista dos homens, mas que ele deve estar diante de Deus. Por exemplo, né, se você vai orar, diz o Senhor, não fique lá, né, fazendo as longas orações diante dos homens, etc., mas vá para o teu lugar em secreto, fecha a porta no teu quarto, ora em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então é a vida do discípulo diante de Deus. Ou seja, irmãos, o que importa afinal de contas? É fazermos as coisas para os outros verem? É para ser recompensado pelos homens? Não. O discípulo do Senhor é para estar diante de Deus. Então nós temos lá o caráter do discípulo, o discípulo diante da lei de Deus e agora o discípulo diante de Deus. A minha vida está diante do Senhor. É assim que deveria ser. Eu estou aqui compartilhando aqui com vocês. Deve ser diante de Deus. Não para que vocês vejam o que eu vou compartilhar. Mas é diante de Deus. Alguém que está aqui nesse serviço, né? Alguém está nos gravando aqui. Quem está fazendo esse serviço deve fazer esse serviço diante de Deus. Você está lá no seu trabalho. E Paulo diz isso, não está dito aqui no Sermão do Monte, mas é a mesma realidade que Jesus falou no Sermão do Monte. Paulo está dizendo lá em Efésios, que aquilo quando você está trabalhando no seu emprego, você não deve fazer à vista dos homens, mas deve fazer como ao Senhor. Então, a nossa vida, irmãos, tudo é diante de Deus. E depois vem algumas advertências aí no capítulo 7. No capítulo 6 tem algumas advertências também, mas mais no capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Então tem algumas advertências aí. Se eu posso dar um título assim, né, eu chamaria isso de os perigos da vida do discípulo. Tem alguns perigos, usando uma linguagem popular nossa, né? Tem algumas cascas de banana aí para que a gente pode escorregar e cair. Cuidado então. Quais são os perigos, né? De estarmos vivendo e vivemos de qualquer forma. Então, por exemplo, começarmos a julgar os outros. Jesus está falando, né? Tem alguns perigos, né? De acharmos que simplesmente por estarmos proclamando o nome do Senhor, dizendo Senhor, Senhor, que nós vamos entrar no reino dos céus. Não. Mas Jesus disse, aquele que vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então há alguns perigos na nossa caminhada como discípulos, e nós devemos observar essas advertências de Jesus. Então assim, vejam como é tão objetivo, né? Essa palavra do Senhor. O Senhor condensou esse sermão. Aqui nas Escrituras, né, na Bíblia, são 3 capítulos. Mas cada
afirmação do Senhor, né? A gente pode parar nela e gastar um tempo e meditar e deixar que a palavra do Senhor possa ser também como um espelho para nós, né? Para a gente olhar para a palavra de Deus e a gente vai ver a gente mesmo. Tá certo? A palavra do Senhor vai mostrar a nossa própria condição. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus que ela é viva e eficaz. E ela é como uma espada, né, de 2 gumes, que é capaz de dividir a alma do espírito. E ela é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos, né, do coração do homem. Então a palavra de Deus, ela pode discernir os nossos propósitos. Se nós permitirmos, a palavra de Deus pode então fazer isso na nossa vida. O meu convite, né, para mim mesmo e para cada um de nós é que a gente permita, nesse tempo que a gente vai estar meditando no Sermão do Monte, que essa palavra possa então falar com a gente. E a gente possa, né, pegar essa palavra, que a gente possa pegar essa palavra como aquele animal puro, que é aquela figura do animal puro lá do livro de Levítico, né? O animal puro é aquele que alimenta, ele rumina a comida e ele tem as unhas fendidas. Então, que aquilo que a gente alimentar dessa palavra, né? Que a gente volte e comece a meditar nessa palavra, que a gente possa não apenas ouvir aqui, mas que durante, né, os dias agora daqui para frente, parar para pensar na palavra, memorizar alguns versos da palavra, né, que você possa pegar esta palavra e aplicar a sua vida no seu cotidiano, pedir ao Senhor ajuda, que o Senhor te lembre essa palavra, né? Há promessas aqui maravilhosas também, que você se aproprie das promessas aqui do Senhor. Há uma bem-aventurança que é o caráter do cristão, mas ao mesmo tempo ela é uma promessa para nós. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Esse é o caráter do discípulo, ele tem fome e sede de justiça. Ele deseja as coisas de Deus, mas a promessa é, porque serão fartos. Deus vai te abençoar. À medida que você desejar as bênçãos de Deus, vai ser a medida que você terá as bênçãos de Deus na sua vida. Porque está escrito aqui. Se você deseja pouco, você vai se fartar daquele pouco que você desejou. Mas se você deseja muito, você também será farto daquele muito. Então são promessas maravilhosas. Pedi e dar-se-vos-á, ao mesmo tempo que é uma afirmação que nós precisamos pedir, também está sendo afirmado que vai ser dado a cada um de nós. Então é uma promessa, você pode se apegar a esta promessa do Senhor. Então eu queria convidar você e a mim mesmo a fazermos do Sermão do Monte, daqui para frente, nesse tempo que a gente vai meditar nele, né, da nossa palavra diária. Levanta, pega um verso desse da palavra e fique com ele durante o dia. Vai lendo, né? São apenas 3 capítulos. Eu peço então que você possa ler esses 3 capítulos para toda a reunião que nós formos vir. No mínimo, não vou falar quantas vezes, você defina aí, eu ia falar um número aqui, dar um chute aqui, mas leia, memorize alguns versos, sabe? Familiarize com essa palavra, faça uma sementeira, plante essa palavra no seu coração, sabe? Leia bastante, tente memorizar. Sabe o que acontece? Que na hora de Deus, né, Deus vai avivar essa palavra no seu coração. Aí vai ser uma palavra viva, muito real na sua vida.
e vai ter um fruto maravilhoso. Então, quando, por exemplo, você estiver numa situação difícil, e você às vezes não tem a quem pedir socorro, mas você poderá se lembrar, o Espírito Santo pode avivar no seu coração naquele exato momento, pedir e dar-se-vos-á, e você vai orar com fé em cima dessa palavra, e você vai receber. Então é algo tremendo, compreende, irmãos? Mas se você não conhece essa palavra, como é que ela vai ser avivada no seu coração? Se você não memoriza, se você não medita nela. Então é um desafio para nós, né? De maneira bem simples e objetiva, né? Que a gente possa estar fazendo isso. E faça perguntas, né? Vamos começar, o Senhor permitindo, então, na próxima reunião, a tratar desse primeiro bloco, né? Que são as bem-aventuranças, que é o caráter do discípulo, a característica do discípulo. O que significa cada uma dessas bem-aventuranças? Então você pode ir lendo e pedindo ao Senhor para ir falando com você. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Será que é o que a Igreja Católica prega, que você deve, principalmente a ordem franciscana, que você tem que se afastar de todo e qualquer bem material? É isso? Pergunte ao Senhor o que é pobre de espírito, o que é humilde de espírito. Outras traduções dizem humilde de espírito. O que é humildade diante de Deus? Qual a importância da humildade? E olha, toda a resposta para nós está em uma pessoa, Jesus. Sempre que você olhar para Jesus, você vai entender o que é humildade, por exemplo. Se você olhar, bem-aventurados misericordiosos, você, Senhor, o que é ser misericordioso? Aí você olha para Jesus, lembra do Evangelho, que Jesus fazia, e você vai entender o que é misericórdia. Vai e não peques mais. Lembra Jesus falou isso para aquela mulher? Um ato de misericórdia de Deus. Jesus é a resposta para toda a interpretação da palavra. Nós temos que olhar para Jesus e buscar as respostas. Você pode até no dicionário ler lá o que é misericórdia, né? Você pode ir lá no dicionário, olhar lá, humildade. O que é humildade? A humildade é isso e aquilo, de acordo com a gramática correta da palavra, sei lá, né? Você pode ver a resposta do dicionário, mas a resposta espiritual, a resposta para a sua vida, que vai tornar você conhecedor da palavra de Deus, é olhar para Jesus e ver nele a resposta. Então, esse é um exercício para nós, né? Você pode olhar e ver, né, bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Ué, por que eles vão ser chamados filhos de Deus? Alguém que crê em Jesus já não é filho, precisa ser pacificador? Que filho é esse? E você vai ver que é filho maduro, não é simplesmente uma criança na fé. Quando está escrito lá em João, no capítulo 1, né, que todos quantos receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, se tornarem filhos de Deus. Filhos ali é crianças, bebês. Mas esse filhos aqui é filhos maduros. É o mesmo que está escrito lá, que aqueles que oram pelos seus inimigos são filhos maduros, né? Infelizmente no português a palavra é a mesma, mas lá no grego que foi escrito original são duas palavras diferentes, né? Então, comece a perguntar, comece a ver outras passagens da palavra de Deus que trate dessas situações. E aqui está dito, né, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles
é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Hoje, o evangelho da prosperidade, que é pregado por aí, ele tem nos chamado a termos sucesso. Aquele sucesso mundano, né? Sucesso de acordo com o padrão secular. Mas não é esse o sucesso do Evangelho, né? O sucesso do Evangelho, na realidade, é sermos fiéis a Deus. Ainda que nessa situação, bem-aventurados sois quando vos injuriarem. Jesus está falando, vocês são felizes, abençoados. Na realidade, o Evangelho da Prosperidade está nos dizendo outras coisas, né? Nós temos que ser pessoas bem-sucedidas de acordo com este século. Mas não é isso, né? Nós temos que ser pessoas de acordo com o coração de Deus. Então, irmãos, eu acho que essa palavra, ela é um desafio para nós, porque ela vai nos colocar na posição correta diante de Deus. Sabe? Se a gente encará-la com seriedade, a gente vai ver que o Evangelho de Deus, né, que deve ser vivido, é um Evangelho totalmente de cabeça para baixo, é o mundo de cabeça para baixo aí. E não é uma vida assim laissez-faire, vamos deixar acontecer. Não. É uma vida de princípios, há disciplina na nossa vida, né, há diligência, né? O discípulo do Senhor, ele tem um caminho a ser seguido, ele tem um alvo a ser atingido. Não é de qualquer forma. Então, Sermão do Monte, o Senhor nos convida a isso. Veja que o Senhor, eu não sei se foram os 4 discípulos, parece que foram. O Senhor não tinha chamado todos os seus 12 discípulos ainda, quando ele falou o Sermão do Monte, mas tinha uma multidão, e Jesus, ele simplesmente, ele se assentou e começou a ensinar para os seus discípulos que estavam com ele, embora a multidão estivesse escutando. O Senhor quer tratar particularmente conosco, né? Não é algo de massa, mas de maneira particular com os seus discípulos. Mas uma vez que o Senhor trata conosco, o Senhor quer que a gente também transfira isso para outros. Lá no final do Evangelho de Mateus, ele vai dizer que nós deveríamos então fazer discípulos, né? Vamos pegar lá o verso e vamos ler. Mateus 28, olha o que ele vai dizer. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Agora são as multidões. Ensine para todo mundo. Vá, né, ensinar para eles. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso inclui o Sermão do Monte. E que coisa maravilhosa a promessa do Senhor para a gente fazer isso. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor Jesus, ressurreto, apareceu aos seus discípulos, né? Então, após a ressurreição, Jesus fala isso com os discípulos. Então o Senhor nos chama, né? O Senhor está falando ali com os seus discípulos e depois ele vai dizer, olha, vá lá agora falar com todas as nações, vai falar com os povos, vai falar com as pessoas, vai ensiná-las, vai fazer discípulos também, nesse sentido, né? Essa então é a palavra do Senhor. Então está lançado o desafio, né? A partir da próxima quinta nós estaremos juntos e vamos pegar essa primeira parte que é as bem-aventuranças, ou seja, vamos ali uma a uma vendo a questão do caráter do discípulo, aquilo que deve estar
né, na nossa vida, refletido na nossa vida, ou a nossa vida deve estar refletindo aquela realidade. Então, que Deus nos abençoe, né, e quinta estaremos aqui, se o Senhor permitir, novamente. Amém. Vamos